Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então nesse vídeo hoje eu vou estar abordando um tema muito importante que é a respeito dos biomas. Então os biomas é um conteúdo muito comum na geografia e na biologia, onde a gente estuda basicamente o conjunto de vida que existe na Terra, né? Dos animais, das plantas que partilham algumas características em comum, como o tipo de solo, o tipo de clima. Então a gente vai estar estudando eles de modo que vocês consigam identificar eles no mapa, consigam relacionar determinada vegetação ou determinado tipo de animais, de fauna com o respectivo bioma. E também, além disso, possam estar conseguindo identificar quais são as principais atividades atividades econômicas que acabam prejudicando esses biomas. Então a gente vai estar vendo isso de forma bem resumida, para quem quiser ver alguns detalhes, se aprofundar mais, eu vou estar deixando um link na descrição com o meu blog, onde ali no blog já posto o resumo desse conteúdo, os links para se aprofundar, algumas notícias que abordam sobre cada tema, e também deixo o link de um quiz para quem quiser testar os conhecimentos aí, tá bom? Então acompanhe comigo aí na tela a distribuição dos biomas no mapa. Então pessoal, conforme vocês podem estar vendo aí na tela a distribuição dos biomas ao redor do mundo, o importante é que a gente consiga identificar eles no mapa, conforme eu já falei, né, e relacionar os animais e plantas ao bioma. E pode ser uma tarefa meio difícil, né, porque é muita informação, difícil memorizar, mas o que a gente pode fazer é um exercício de raciocínio lógico, né, de relacionar com a latitude dele. Por exemplo, aqueles que são mais próximos aos polos, como a taiga e a tundra. A gente já consegue daí deduzir quais são os tipos de animais e plantas que se adaptam a esses ambientes mais gelados, né, mais frios, ou aqueles que são mais próximos à linha do Equador, quais que se adaptam a essa região. Então a gente já consegue, a partir daí, por exemplo, já fazer algumas deduções, né? Então, à medida que a gente vai estudando os biomas, a gente vai perceber isso. Então acompanhe comigo aí na tela aí o primeiro bioma que a gente vai estudar, que é o bioma da tundra. Então aí na imagem a gente pode estar observando uma paisagem típica da região da tundra ártica, e o pessoal faz muita confusão dela com a taiga, né, com a floresta boreal, que justamente por as duas serem próximas de uma região muito fria, né, tem um cenário de neve, mas a gente vai poder observar as diferenças, né. Aí no caso dessa região, a tundra ela é a mais próxima dos polos, então ela tem uma vegetação bastante pobre, é o solo chamado de permafrost, é um solo congelado, tem poucas decomposição vegetal, e as plantas que se adaptam a esse bioma aí são mais gramíneas, né, plantas baixas, como a gente pode observar aí, alguns musgos, líquens, e a fauna também que existe aí é uma fauna muitas vezes migratória, como o boé mascarado, né. E então acompanhe comigo aí na tela o próximo bioma, que é o bioma da floresta boreal, e a gente vai ver as diferenças. Então a taiga, ou floresta boreal, é também chamada de floresta de coníferas, por causa das árvores em formato de cone, como os pinheiros. A principal característica das formações vegetais dela é que as folhas elas são acicufolhadas, ou seja, em formato de agulha. E também as árvores elas são perennifólias, ou seja, as folhas elas não caem ao longo do ano, elas não perdem a totalidade das folhas, como ocorre em outros biomas como a floresta temperada, que as folhas elas são caducifólias, ou seja, elas não caem, elas perdem as folhas ao longo do ano. Então é bom que vocês estejam atentos a esses termos, todas as palavras que terminem com folha ou folhada, que se refere ao formato, a características das folhas das plantas, né? Porque isso daí é uma das coisas que caracteriza bastante o bioma, e também é bastante cobrado em questões, né, como Enem, vestibular. E a gente pode notar que tem bastante diferença desse bioma com a tundra, tem mais variedades de formação vegetal e da fauna também. A fauna contém diversos animais como alces, renas, esquilos, raposas e outros animais. Uma atividade que costuma prejudicar bastante esse bioma são a exploração das árvores, né, seja para extração da madeira ou para produção de papel. Inclusive eu deixei ali no blog um link que fala a respeito disso, né, sobre os malefícios dessa atividade, né. Inclusive ali o autor do artigo fala sobre o Canadá, que é
que se estima que ele produza 50% do papel jornal, e de que maneira essas atividades elas acabam prejudicando esse bioma, né, reduzindo a cobertura vegetal dele. Então acompanhe comigo aí na tela o próximo bioma, que é o bioma das florestas temperadas. Já o bioma da floresta temperada, ele possui as estações do ano bem definidas, né? As árvores também elas são caducifólias, é o oposto de perennifólias. Então, enquanto no bioma anterior as folhas elas se mantinham ao longo do ano, a maior parte, aí elas vão cair. Por isso o oposto de perennifólias é caducifólias, então estejam bem atentos a isso, né? A fauna também aí é bastante diversificada, inclusive contém alguns animais que também vão se encontrar no bioma da floresta boreal. Existem também esquilos, lobos, raposas e outros animais. Esse bioma também é bastante degradado pelas ocupações humanas ao longo dos séculos, né, seja para agricultura ou para moradia, para urbanização. E até eu deixei no blog ali um artigo onde o autor ele questiona isso, né, o porquê que a gente fala tanto sobre a preservação da floresta amazônica e não questiona muito sobre as florestas temperadas, né, que nos Estados Unidos, ali na Europa, foram bastante degradadas ao longo dos anos e continuam sendo, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada ali depois. Então, vamos analisar o próximo bioma, que ele é um pouco parecido no clima, mas ele tem algumas diferenças, que é o bioma dos campos e das pradarias. Então, acompanhem comigo aí. Bom, os campos e as pradarias, eles também são naturais de clima temperado, mas a diferença que a gente pode notar aí é que ele é predominantemente coberto por gramíneas, pequenos arbustos, por uma vegetação mais baixa. Aqui na América do Sul nós temos, por exemplo, o bioma do Pampa, que pertence ao bioma mundial dos campos e das pradarias, que abrange ali regiões da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul. No caso aqui no Rio Grande do Sul, esse bioma é bastante explorado na agricultura, na produção de alguns produtos como milho, trigo, soja, entre outros. E também pela pecuária, né, pela criação de gado para as pastagens. Então, esse bioma a gente precisa ter um cuidado nele, né, ao desenvolver essas atividades. Então, acompanhe comigo aí o próximo bioma também, que é o bioma das formações mediterrâneas. Então, o bioma das formações mediterrâneas, apesar dele levar esse nome, ele não se restringe a regiões do Mediterrâneo. Ele leva esse nome porque ele é característico de regiões com clima mediterrâneo, que inclui também regiões como na América do Norte. Esse bioma também pode ser conhecido como chaparral ali, e a gente pode notar aí que ele tem essa característica principal de ser coberto por formações vegetais fechadas aí de arbustos, né? Então a gente vê a principal diferenciação desses lugares, né, dos campos e das pradarias, da formação do Mediterrâneo com a floresta temperada. Então acompanhe comigo aí na tela o próximo bioma, que é o bioma da floresta tropical. Então a floresta tropical, a gente pode facilmente associar ela à floresta amazônica, que faz parte desse bioma, onde é predominante, e ela possui um clima quente e úmido, né, com muitas chuvas, o que facilita a decomposição orgânica, fazendo dessa região bastante rica, né? A formação, as árvores aí são predominantemente latifoliadas, ou seja, folhas largas, o oposto das acicufolhadas, e elas são perennifólias, elas não caem ao longo do ano. Isso ajuda também a proteger o solo, né, da lixiviação, que é quando a água ela escoa os minerais, as riquezas do solo. E também protege o solo da erosão e de outros males. Então a gente vê a importância de se preservar esse bioma do desmatamento, que é um tema bastante abordado, que além disso ele também, o desmatamento também afeta a distribuição das chuvas em outras regiões. Quem quiser ver um pouco mais sobre isso ali, por exemplo, sobre o fenômeno dos rios voadores, vocês podem estar acessando ali no link. E o desmatamento também, além de contribuir com a emissão de CO2, né, com a poluição do ar. E a fauna também é uma fauna bastante rica, né, vai em bastante diversidade de animais e, como a gente pode ver aí na imagem, alguns tipos de animais típicos desse bioma.
Então acompanhe comigo aí na tela o próximo bioma, que é o bioma das savanas. Então, para quem já viu o filme do Rei Leão, né, a gente já tem algumas imagens que a gente pode estar associando ao bioma das savanas. Embora a savana ela não se restringe ao continente africano, a gente pode encontrar também na Oceania, e aqui no Brasil nós temos o cerrado, né, quando a gente for estudar os biomas do Brasil, a gente nota que o cerrado ele faz parte da savana, e a gente pode observar pela imagem a vegetação típica das savanas, que é uma vegetação mais baixa, das gramíneas e arbustos. O clima lá é seco, né? Os animais também são bastante variados nesse bioma, tem zebras, girafas, leões, no caso da Austrália tem os cangurus. Esse bioma também é bastante afetado, como eu deixei lá no link no blog, né? Sobre algumas atividades que prejudicam esse bioma. No caso da África aí nós temos a caça ilegal dos elefantes, né, em busca do marfim, embora outros animais também sejam alvos da caça ilegal, como o leão e o rinoceronte. E no Brasil, né, nós temos a pecuária e a agricultura, que são atividades que prejudicam muito esse bioma, né. Então vou estar deixando lá para quem quiser dar uma lida. Então vamos estudar o próximo bioma, que é o bioma dos desertos. Então já os desertos, a gente consegue facilmente associar eles com esse tipo de paisagem, com dunas, areias, um calor escaldante. As plantas que se adaptam a esse tipo de clima, elas são xerófitas, né, se adaptam à falta de água, com algumas formações de vegetais como arbustos, cactos. Inclusive os cactos eles têm os espinhos no lugar das folhas, né, assim eles acumulam água no caule. E a fauna é bastante diversificada também, como cobras, lagartos, escorpiões, alguns roedores. Nós temos os camelos que conseguem suportar até mais ou menos um mês sem água, e também tem, né, as corcovas reserva de gordura. E eu também deixei aí uma curiosidade no blog para quem quiser dar uma olhada. Que de início a gente pode pensar que os desertos são uma coisa meio sem utilidade, né? Mas vocês sabiam que o deserto do Saara ele é responsável por transportar toneladas de minerais para a floresta amazônica, que enriquecem o solo dela. Então ali eu deixei um vídeo ali no link para vocês darem uma olhada também, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ter sido bem esclarecedor. Então não esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E também de dar uma olhada nos links que eu deixei aí na descrição, tá bom? Então fico com vocês por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!